Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Python de Portugal. Hoje nós vamos analisar o comportamento das mutações recessivas, ok? Como já comentamos em vídeos anteriores, as mutações recessivas, para que possam ser notadas, percebidas visualmente num espécime, ou seja, para que alterem o fenótipo de um espécime, necessitam ser recebidas do patrimônio genético tanto do pai quanto da mãe. Ao contrário das mutações dominantes incompletas, como nós vimos, que basta que haja essa herança de um dos progenitores, ou do pai ou da mãe, para que já haja alteração no fenótipo do animal. Mas antes de entrarmos nas mutações recessivas, deixa eu só fazer uma observação e tem a ver com o último vídeo que nós fizemos. Vocês vão se lembrar que eu apresentei para vocês um animal que era uma Super Mojave. E o que aconteceu foi que, ao apresentar para vocês o animal, eu notei que ela tinha mais amarelo do que é usual. Normalmente uma Super Mojave é uma cobra praticamente toda branca, com a cabeça cinzenta e olhos azuis. E eu notei que aquele espécime em particular tinha na parte dorsal um pouco mais de amarelo que é o normal. E fiquei com a pulga atrás da orelha. Ora bem, deixa eu mostrar para vocês qual era o patrimônio genético que veio do pai e da mãe dela. Vamos começar pela mãe, que era mais simples. A mãe era simplesmente uma Mojave. Ok? Então, ela recebeu do seu pai a mutação Mojave e não recebeu nenhuma mutação da sua mãe. Essa era a representação da fêmea, ou seja, da mãe daquela Super Mojave. Essa é a representação do pai, do macho. Ele recebeu a mutação Mojave, como vocês veem aqui, da sua mãe. E do seu pai, ele recebeu as mutações Pinstripe e Special. Se vocês forem observadores, vocês vão notar que a mutação Mojave e a mutação Special estão na mesma altura nas braçadeiras. E vocês vão dizer, ué, Renato, mas você não disse que na linha de ADN cada gene tem uma posição específica e que se são genes diferentes, mutações diferentes, não podem estar na mesma altura, teriam que estar em posições diferentes em relação à cadeia do ADN? Sim, eu disse isso e é verdade. Mas mais uma coisa aliciante nesse hobby é que existem famílias de mutações que, por serem famílias, elas podem ocupar a mesma posição na cadeia de ADN, ou seja, naquela posição pode aparecer não só uma mutação, mas várias mutações diferentes que pertencem à mesma família. E elas estando presentes, elas combinam-se como se fosse uma super, que nós vimos no dominante incompleto. Ok? Então, Special e Mojave, eles juntam-se e, tal como uma super, transformam completamente o visual do animal. Mas nós não vamos falar disso agora. Isso vai ficar para um vídeo quando nós falarmos das combinações alélicas, ok? Que é o que isso se chama. Depois vamos ver isso com mais calma, não se preocupem. O meu problema agora não é o Special nem o Mojave. O meu problema agora é o Pinstripe, mas o problema na positiva, ok? Então, o que acontece? Nós vemos que está aqui o Mojave e sabemos que aquele animal que eu mostrei para vocês recebeu um Mojave da mãe e recebeu um Mojave do pai.
Tanto que é um super Mojave, recebeu a combinação dos dois, é um homozigoto Mojave. Mas aquele amarelo que aparece nele, eu comecei a desconfiar que seria influência do pinstripe. Então, afinal, aquele animal não seria uma simples super Mojave, e sim uma super Mojave pinstripe. Para tirar minhas dúvidas, eu consultei um amigo, o Ricardo Reis. Para aqueles que não conhecem, é um dos criadores de referência aqui de Portugal. E eu vou deixar aqui, depois na descrição, vou deixar o link para o Instagram dele, Most Wanted Pythons, ok? E quem quiser conferir, recomendo. Realmente é uma pessoa impecável e ele me confirmou. Eu mandei para ele um vídeo do animal a mostrar e tal, e ele me confirmou que, sem dúvida nenhuma, e por exclusão de partes, só poderia ser realmente a influência do pinstripe, ou seja, aquele animal que eu mostrei para vocês no fim do último vídeo. Não era uma simples super Mojave, mas era sim uma super Mojave pinstripe. Okay? Então agora vamos para os recessivos, que é o que toda a gente está a aguardar. Bem, meus caros amigos, como nós vimos então, os recessivos precisam receber a mesma mutação, tanto vindo do pai quanto vindo da mãe, para que haja uma expressão visual no fenótipo do animal. Okay? Para que visualmente nós consigamos perceber que aquela mutação está ali presente. A mutação que eu vou usar como exemplo para vocês hoje é a mutação albino, ou albino em português. Essa mutação é uma mutação muito conhecida, né? É uma mutação que existe em diversas espécies e é muito apreciada praticamente em todas as espécies. Realmente as versões albinas dos animais são realmente muito desejáveis, não é? E eu tive a oportunidade aqui na Pet Pythons de ter uma postura realmente de albinos. E vou mostrar para vocês então como é que isso se procedeu. Dentro aqui da nossa representação, essa aqui é a fêmea, ou seja, a mãe das crias que nós tivemos aqui na Pet Pythons. Ela é uma visual albino. E por quê? Porque se vocês repararem, tanto do pai quanto da mãe, ela recebeu o gene da mutação albino. Então, é um belo espécime albino. Depois eu vou mostrar para vocês o que é um albino e tudo mais. O pai, ele só tinha um gene albino que recebeu da mãe dele. E tinha um gene FIRE. O FIRE é uma mutação dominante incompleta. Ou seja, como nós sabemos, se ele só tinha um gene albino que recebeu da mãe e não tinha nenhum gene albino recebido do pai, o albino, quando nós olhamos para o animal, nós não o vemos. Não há expressão visual no fenótipo. Por quê? Porque o albino ele é uma mutação recessiva. Precisava dos dois. Não tem. Então, ele era um FIRE. Quem olhava para ele, e quem olha para ele, vê uma pitão real FIRE. Mas, lá no ADN dele, tem lá escondidinho uma cópia da mutação albino. Então vamos ver, em termos das probabilidades, o Punnett Square, que nós já vimos, o quadrado de Punnett, vamos ver como é que isso iria funcionar. Deixa eu reposicionar a câmera. Vamos reposicionar aqui a câmera, cá está, vocês já conhecem isso, né? Então aqui os nossos recipientes para molho de soja. Então vamos lá. Nós temos aqui a mãe. Aqui, o pai. Vamos tirar essas aqui do foco, que é para não
não criar confusão. Ora bem, então, o que acontece quando nós agarramos no patrimônio genético do pai e juntamos com o patrimônio genético, aliás, do pai da fêmea, e juntamos com o patrimônio genético do pai do pai? Vamos analisar só em termos da mutação albino, ok? Então, quantos mutações albinas tem aqui? Um gene, ok? Um gene, então nesse primeiro quadradinho, um gene albino. Agora, quando o patrimônio genético do pai da fêmea se junta com o patrimônio genético da mãe do macho, o que acontece? Quantos albinos nós temos? 2. Então, 2 albinos. Agora, quando o patrimônio genético da mãe da fêmea se junta com o patrimônio genético do pai do macho, quantos albinos? 1 albino. Cá está. E quando o patrimônio genético da mãe da fêmea se junta com o patrimônio genético da mãe do macho, outra vez 2. Cá estão. Ora, que conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é, para que nós possamos visualizar a mutação albino num animal, é necessário que ela tenha 2 cópias, uma recebida do pai e a outra recebida da mãe. Então nós vemos que em 50% desses animais, eles têm 2 cópias. E em 50%, eles só têm uma cópia. Ou seja, 50% dos animais vão ser homozigotos albino, porque receberam uma cópia tanto do pai quanto da mãe. E 50% vão ser heterozigotos albino, porque só receberam uma cópia, quer do pai, quer da mãe. Os heterozigotos, na linguagem dos criadores e do pessoal do hobby, nós chamamos het. Para não estar a falar heterozigoto a palavra inteira, a gente fala só het, ok? Então nós vamos ter 50% de albinos e 50% de het-albinos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Repara, pessoal, isso que nós fizemos é um estudo das probabilidades. Não quer dizer que, na vida real, vá acontecer exatamente como esse estudo que nós fizemos, né? E realmente não aconteceu. Essa postura foram 5 ovos, ok? Desses 5, eu tive 4 albinos e só um het-albino. Ou seja, a minha proporção foi de 80% de visuais, ou seja, receberam 2 cópias, uma do pai, outra da mãe, e só 20% de não visuais, ou seja, hets, que só receberam uma cópia. E por acaso esse het recebeu o fire do pai. Então é uma fire het albino, igual ao pai. O pai também era um fire het albino. Okay? Então deixa eu mostrar os animais para vocês, ou seja, lembrem-se, são irmãos, vieram da mesma postura. Okay? Então primeiro o albino, que vocês vão conhecer, né? Uma cobra branca com as manchas amarelas. O albino ele retira completamente a melanina, ou seja, não tem nenhum pigmento escuro. Ok? Ora, cá está. Ora, então aqui está uma pitão real albino. A característica dela também são os olhos cor-de-rosa. Vamos ver se conseguimos mostrar para vocês os olhos. Ali está, olha, tá vendo? Os olhinhos são cor-de-rosa. Então, toda vez que você tem uma pitão real com olhos cor-de-rosa,
Mesmo que você não consiga ver, porque dependendo da combinação de mutações fica difícil identificar a mutação albino, mas quer dizer que o albino está lá, ok? Pronto. Então essa é uma pitão real albino. E agora vou mostrar para vocês o humano, o irmão dela, que é um het, ou seja, só recebeu uma cópia da mutação albino e recebeu o fire, que veio do pai. Agora vamos ver. Ele hoje estava meio mal disposto, andava aí exatamente a soprar. Aí está ele. Pronto. Esse aqui, ok, essa é uma pitão real fire. Você vê que ela tem uma tonalidade bem mais clara que uma normal, não é? Tem aqui uns alien heads muito bem definidos. Eles chamam alien heads essas, tá vendo? Parece umas cabecinhas de ET, tá vendo? Com os dois olhinhos. Olha lá. São as coisas curiosas aqui do OV, ok, pessoal? Então, essa é uma Fire, mas dentro dela, a gente não vê, mas dentro dela tem lá uma cópia da mutação albino. O que isso quer dizer? Quer dizer que se depois esse animal for emparelhado, acasalar com outro que também tenha cópias da mutação albino, as crias vão poder nascer como crias albinas. Tá bom, pessoal? Ora bem, sobre as mutações recessivas, para já era o que eu queria apresentar para vocês. O objetivo do vídeo era esse, era mostrar na prática para vocês o que acontece quando você tem um emparelhamento de um recessivo visual com um recessivo het. Nós vimos que, em termos de probabilidades, 50% das crias serão visuais, ou seja, vão receber as cópias tanto da mãe quanto do pai, e 50% serão heterozigotos, ou seja, hets, não visuais, mas lá dentro dele vai estar uma cópia da mutação, nesse caso, albino. Ok, pessoal? Reforçamos aí os conceitos de heterozigoto e homozigoto. Homozigoto é o visual, no caso das recessivas, recebe as contribuições de ambos os pais. Mãe e pai contribuem com um gene da mutação. E o heterozigoto recebe apenas de um dos progenitores. Pessoal, então o recado está dado. Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem mais pequeno que o último. O último foi mesmo para os resistentes. Se você ainda não subscreveu o canal, subscreva. Se os temas que nós tratamos aqui são temas do teu interesse, subscreve o canal, clica no sininho, escolhe todas, ok? Porque eu não publico vídeos com regularidade. Eu publico vídeos quando os consigo gravar, e como vocês percebem, eu não sou um youtuber. Meus vídeos são gravados em um take, com todos os erros e acertos aí pelo meio. Eu não tenho essa coisa de edição, de vídeo e tal, não percebo nada disso, ok? Mas então, sempre que eu publico um vídeo novo, se você subscrever, clicar no sininho e escolher todas, você recebe uma notificação. E aí pode ir lá conferir, ok? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, pessoal, pode escrever aí nos comentários, ok? Na medida dos meus conhecimentos, eu respondo. E o recado está dado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.